Como restaurar meu coração, recebendo a luz divina de Deus hoje. Oração da manhã. Você acordou hoje com algo estranho no peito. Não é dor física, é peso. É como se o coração estivesse funcionando, mas não estivesse inteiro. Você respira, você levanta, você começa o dia. Mas existe uma parte sua que parece apagada. E talvez o que mais assusta não seja a dor. É a sensação de que você está se acostumando com ela. Há feridas que não sangram por fora. Há decepções que você engoliu para continuar sendo forte. Há culpas que você nunca confessou em voz alta. E quanto mais você tenta seguir normalmente, mais o coração se fecha em silêncio. Mas escute isso com atenção. Deus não ignora um coração sobrecarregado. Ele não exige que você esteja inteiro para se aproximar. Ele se aproxima justamente quando você reconhece que precisa de luz. Jesus declarou em João capítulo 8, versículo 12, que Ele é a luz do mundo. E quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa promessa não é simbólica, é real, é prática, é para hoje. Se você permitir, esta manhã não será apenas o começo de mais um dia. Será o início de uma restauração interna, não superficial, não emocionalmente passageira. Uma restauração profunda. Fique comigo até o fim, porque a luz divina não visita por acaso. Ela entra para transformar. O silêncio que revela o estado do seu coração. Existe um momento antes do mundo despertar completamente, um intervalo entre o acordar e o correr. Nesse espaço, o silêncio se torna um espelho, e o que ele mostra nem sempre é confortável. Ele mostra o cansaço que você escondeu atrás de produtividade. Mostra a frustração que você disfarçou com maturidade. Mostra o medo que você chamou de prudência. O silêncio revela o estado real do coração porque remove as distrações. E quando as distrações somem, sobra a verdade. Talvez seja por isso que você preenche cada minuto do seu dia. Música, redes sociais, conversas, trabalho. Porque ficar sozinho com seus pensamentos exige coragem. Mas há algo ainda mais profundo. Deus também se move no silêncio. Ele não grita, ele não invade, ele espera a abertura. Quando o coração desacelera, a presença divina se aproxima. Não para condenar, não para apontar erros, mas para iluminar. Se nesta manhã você percebe que há áreas internas que estão escuras, isso não é vergonha, é oportunidade, porque a luz só transforma aquilo que é exposto. E a restauração começa quando você para de fugir do que sente e permite que Deus veja exatamente como você está. Quando o coração funciona, mas não vive. Existe uma diferença entre estar funcionando e estar vivo por dentro. Você cumpre suas responsabilidades, responde mensagens, trabalha, conversa, resolve problemas. Por fora, ninguém percebe nada. Mas existe uma ausência silenciosa que só você sente. É como se algo dentro de você estivesse apenas sobrevivendo. O coração continua batendo, mas perdeu o entusiasmo. A fé continua existindo, mas perdeu a intensidade. Você ainda acredita em Deus, mas já não sente a mesma proximidade. E isso começa a gerar culpa. Você pensa que deveria estar mais forte, mais animado, mais confiante. Só que a verdade é que ninguém sustenta uma alma cansada, apenas com esforço. Há momentos em que o coração entra em modo automático. Ele aprende a continuar sem sentir tanto. Aprende a não se empolgar para não se decepcionar. Aprende a não se entregar completamente para não sofrer de novo. Esse mecanismo parece proteção, mas aos poucos se transforma em prisão. Você começa a viver pela metade. Ama pela metade, ora pela metade, sonha pela metade. E o mais perigoso é que isso vai se tornando normal. Você passa a chamar de maturidade o que na verdade é um coração ferido tentando não quebrar outra vez. Mas Deus não criou você para funcionar como uma máquina emocional. Ele não deseja apenas que você cumpra tarefas. Ele deseja comunhão, presença, vida abundante. Jesus declarou em João capítulo 10, versículo 10, que ele veio para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante não é ausência de problemas, é plenitude interior mesmo em meio às batalhas. Talvez você tenha se acostumado a acordar sem expectativa, a fazer orações rápidas, quase automáticas, a agradecer mecanicamente, sem sentir. Não porque você seja frio, mas porque algo dentro de você foi se apagando aos poucos. E aqui está o ponto decisivo. O fato de você ainda sentir esse vazio é sinal de que seu coração não morreu. Ele está pedindo restauração, está pedindo luz, está pedindo presença verdadeira. O coração que funciona, mas não vive, precisa mais do que motivação. Precisa de reencontro, precisa voltar à fonte, precisa permitir que a luz divina toque as áreas que foram se tornando insensíveis. Talvez você esteja cansado de tentar se animar sozinho, cansado de prometer que amanhã será diferente, cansado de fingir para si mesmo que está tudo bem, mas você não precisa continuar assim. Deus não se aproxima apenas quando você está cheio de fé vibrante. Ele se aproxima também quando você está apenas tentando continuar.
Ele vê o esforço silencioso. Ele vê a luta interna que ninguém conhece. Hoje, ao invés de tentar ser forte mais uma vez, permita-se ser verdadeiro. Reconheça que seu coração precisa viver novamente. Não apenas bater, não apenas funcionar. Viver com sentido, com presença, com luz. Porque quando a luz divina entra, o que estava apenas sobrevivendo começa a respirar de novo. E o que parecia rotina se transforma em propósito. A dor que você esconde até de si mesmo. Existe um tipo de dor que você não conta para ninguém. Não porque não haja pessoas ao seu redor, mas porque você mesmo aprendeu a não olhar para ela com profundidade. Você se ocupou, seguiu em frente, fez o que precisava ser feito. E a dor ficou ali, guardada em um lugar interno onde quase ninguém tem acesso. Com o tempo, você começou a racionalizar. Disse para si mesmo que já superou, que aquilo não é mais tão importante, que não vale a pena mexer no passado. Só que o coração não esquece apenas porque a mente decidiu seguir adiante. O que não é tratado se transforma em peso invisível. Talvez tenha sido uma decepção, uma palavra que marcou, uma traição, um fracasso que você nunca digeriu completamente. Talvez tenha sido algo que você fez e se arrependeu profundamente, mas nunca conseguiu se perdoar. Então você construiu uma versão mais forte de si mesmo para sobreviver. Você aprendeu a sorrir, mesmo quando não estava bem. Aprendeu a dizer que está tudo certo, mesmo quando algo estava quebrado por dentro. E quanto mais você se acostuma com essa máscara, mais difícil fica lembrar como era viver com o coração leve. Mas aqui está uma verdade que você precisa encarar com coragem. Deus não cura aquilo que você insiste em esconder. Não porque Ele não saiba. Ele sabe de tudo. Mas porque a restauração começa quando você traz à luz aquilo que estava nas sombras. Em Salmos, capítulo 34, versículo 18, está escrito que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Perceba isso com atenção. Ele não se afasta do coração ferido. Ele se aproxima. A condição não é força, é quebrantamento. Talvez você tenha medo de revisitar certas memórias, medo de sentir novamente o que tentou esquecer. Mas a luz divina não entra para reabrir feridas de forma cruel. Ela entra para limpar, tratar e fechar corretamente o que ficou mal resolvido. A dor que você esconde até de si mesmo continua influenciando suas decisões, continua afetando sua forma de amar, continua moldando sua fé. E enquanto ela permanecer oculta, continuará definindo silenciosamente quem você se tornou. Hoje é um convite diferente. Não é para se culpar, não é para se envergonhar. É para ser honesto diante de Deus. Ele já conhece cada detalhe, cada pensamento não confessado, cada arrependimento guardado, cada lágrima que você segurou para não parecer fraco. Quando você para de fingir para si mesmo e permite que Deus toque exatamente onde dói, algo começa a mudar. A pressão diminui, a resistência enfraquece. O coração começa a respirar. Você não precisa carregar sozinho o que machucou sua alma. Não precisa continuar sendo forte o tempo todo. A presença divina não exige performance. Exige verdade. E quando a verdade encontra a luz, a restauração deixa de ser distante e começa a se tornar realidade dentro de você. O cansaço espiritual que não é falta de fé. Talvez você esteja confundindo o que sente. Você olha para si mesmo e pensa que está fraco espiritualmente. Questiona por que não sente a mesma intensidade nas orações, por que não se emociona como antes, por que a leitura da palavra parece mais difícil. E sem perceber, começa a se acusar. Mas existe uma diferença profunda entre falta de fé e cansaço da alma. Falta de fé é rejeição. Cansaço espiritual é exaustão depois de tentar ser forte por tempo demais. Você continuou acreditando, continuou orando, continuou buscando fazer o certo. Só que fez isso muitas vezes em meio a batalhas internas, preocupações constantes e pressões que ninguém via, e o coração foi se desgastando. O problema é que você começou a se comparar com uma versão antiga de si mesmo. Lembra de quando sentia mais entusiasmo, mais leveza, mais ânimo? E agora se pergunta o que aconteceu. A resposta não é que Deus se afastou, a resposta é que você está cansado. Em Isaías, capítulo 40, versículo 29, está escrito que Deus fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Observe algo importante. Ele fortalece o cansado. Isso significa que o cansaço não é motivo de rejeição, é motivo de intervenção divina. Você não é menos espiritual por se sentir sobrecarregado, não é menos amado por se sentir fraco. Jesus, em sua humanidade, também demonstrou momentos de profunda angústia. No Getsemane, ele expressou o peso que carregava. Ele não negou a dor, ele levou a dor ao Pai. Talvez o que você precise hoje não seja mais disciplina espiritual, talvez seja descanso na presença de Deus. Parar de tentar provar que é forte, parar de tentar sustentar tudo sozinho, permitir-se ser sustentado.
O cansaço espiritual costuma vir quando você luta muitas batalhas ao mesmo tempo. Problemas familiares, pressões financeiras, expectativas pessoais, frustrações acumuladas. E você tenta resolver tudo mantendo uma fé inabalável, como se fraquejar fosse falhar com Deus. Mas Deus não espera que você seja inabalável. Ele espera que você se aproxime, que seja sincero, que diga o que sente, que admita que está no limite. Quando você reconhece o cansaço sem culpa, algo muda. A tensão interna diminui. O peso começa a ser compartilhado. A luz divina não vem para cobrar desempenho. Vem para renovar forças. O que você sente hoje não é sinal de abandono. É sinal de que você precisa de restauração profunda. E restauração não começa com cobrança, começa com entrega. Se o seu coração está cansado, isso não é o fim da sua fé. Pode ser o começo de um reencontro mais verdadeiro com a presença de Deus. A luz que não condena, mas revela. Existe algo dentro de você que teme a exposição. Você tem medo de que, se Deus iluminar certas áreas da sua vida, encontrará apenas erro, falha e vergonha. Então, inconscientemente, prefere manter algumas partes na penumbra. Não totalmente escondidas, mas também não totalmente entregues. Muitas pessoas cresceram acreditando que a luz divina serve para apontar defeitos, como se Deus estivesse esperando o momento certo para mostrar onde você falhou. Essa imagem cria distância, cria defesa, cria resistência. Mas a luz de Deus não tem como objetivo humilhar. Ela revela para libertar. Quando um quarto está escuro por muito tempo, você tropeça nos móveis, esbarra nas paredes, machuca os pés. O problema não é o quarto, é a ausência de luz. Assim também acontece com o coração. Você toma decisões no escuro emocional, reage no escuro, se fecha no escuro e depois não entende porque tudo parece confuso. Em 1 João capítulo 1, versículo 5 está escrito que Deus é luz e nele não há treva alguma. Isso significa que onde a presença dele entra, a escuridão perde força. Não porque você foi exposto para ser condenado, mas porque aquilo que estava escondido já não tem poder sobre você. A condenação paralisa, a luz liberta. Talvez você esteja carregando erros do passado. Talvez existam escolhas que ainda ecoam na sua consciência. Você pede perdão, mas continua se punindo internamente. Continua revivendo mentalmente situações que já passaram. A luz divina não revisita o passado para manter você preso. Ela ilumina para mostrar que existe um caminho novo. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, está declarado que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso não é uma frase motivacional. É uma posição espiritual. Quando Deus ilumina seu coração, Ele mostra o que precisa ser ajustado, mas também mostra quem você pode se tornar. Ele não aponta apenas a falha, Ele revela o propósito. Talvez você precise permitir que a luz entre sem medo, sem negociar, sem tentar controlar o que será exposto. Porque aquilo que permanece escondido continua influenciando silenciosamente suas decisões. A luz revela pensamentos que precisam ser renovados. Revela ressentimentos que precisam ser liberados. Revela medos que precisam ser enfrentados. Mas, acima de tudo, revela que você não está sozinho no processo. Você não será esmagado pela presença de Deus, será transformado por ela. E quando a luz entra de verdade, você começa a perceber que o que mais temia revelar era exatamente o que precisava ser curado. Abrindo as janelas da alma que foram fechadas pelo medo. Em algum momento da sua história você fechou janelas internas. Não foi algo consciente. Foi instinto. Foi autoproteção. Depois de uma decepção, você decidiu não se entregar tanto. Depois de uma traição, prometeu não confiar da mesma forma. Depois de uma frustração, reduziu suas expectativas. E assim, pouco a pouco, partes da sua alma foram sendo seladas. Você continuou vivendo, continuou acreditando em Deus, continuou seguindo em frente. Mas algumas áreas ficaram fechadas, áreas onde você não deixa mais ninguém entrar, nem pessoas, nem sonhos, nem até mesmo a presença divina de forma profunda. O medo tem essa capacidade silenciosa de reorganizar o coração. Ele convence você de que é melhor sentir menos do que sofrer de novo. Melhor esperar pouco do que se decepcionar. Melhor controlar tudo do que se arriscar. Mas toda janela fechada impede a entrada da luz e também do ar. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus declara que está à porta e bate. Ele não arromba, ele não invade. Ele espera que você abra. Isso revela algo poderoso. A restauração depende de abertura. Talvez você esteja pedindo a Deus que restaure seu coração, mas ainda mantém áreas trancadas. Ainda evita certos assuntos na oração. Ainda desvia quando o Espírito toca em memórias específicas. Não porque você não queira ser curado, mas porque tem medo de reviver a dor. Só que fechar a janela não elimina o passado, apenas mantém o ambiente escuro. Abrir a alma novamente exige coragem, exige admitir que você não quer viver pela metade,
que não quer amar pela metade, que não quer acreditar pela metade. Deus não restaura à força, Ele restaura onde há permissão. Talvez você precise dizer hoje algo simples, mas verdadeiro. Senhor, eu tenho medo, eu fechei partes de mim para sobreviver, mas eu não quero continuar assim. Quando você verbaliza isso diante de Deus, algo começa a se mover. O medo perde a autoridade, a resistência enfraquece, a presença divina começa a circular onde antes havia bloqueio. Você não precisa abrir tudo de uma vez, mas precisa decidir não permanecer fechado. Porque quando a janela da alma se abre, a luz não apenas entra, ela permanece, e aquilo que foi fechado por medo começa a ser restaurado por confiança. Quando Deus toca as partes que você evita olhar. Existem áreas da sua vida que você prefere não revisitar. Assuntos que você muda rapidamente quando surgem. Memórias que você empurra para o fundo da mente. Não porque sejam irrelevantes, mas porque doem. E você aprendeu que, se não olhar diretamente para elas, talvez consiga seguir em frente com menos peso. Mas aquilo que você evita continua existindo. Continua influenciando suas reações. Continua moldando suas escolhas. Continua afetando a forma como você enxerga a si mesmo e a Deus. Há partes do seu coração que ficaram congeladas no tempo. Momentos específicos que interromperam algo dentro de você. Uma perda inesperada, uma palavra dura que marcou, uma decisão que trouxe consequências profundas. Você seguiu vivendo, mas uma parte sua ficou presa naquele ponto. E é exatamente ali que Deus deseja tocar. O toque de Deus não é superficial. Ele não trata apenas comportamentos visíveis. Ele alcança raízes. Ele vai até a origem do que está desalinhado. E isso pode assustar, porque exige que você encare aquilo que vinha evitando. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz, e penetra até a divisão da alma e do espírito, discernindo pensamentos e intenções do coração. Isso significa que nada permanece escondido diante dele, não para a exposição humilhante, mas para a cura profunda. Quando Deus toca as partes que você evita olhar, Ele não faz isso para acusar. Ele faz para libertar você da influência silenciosa dessas áreas. Ele ilumina memórias não resolvidas. Ele traz à superfície sentimentos reprimidos. Ele confronta mentiras internas que você passou a acreditar. Talvez você tenha construído uma identidade baseada em um erro do passado. Talvez tenha aceitado uma narrativa de que não é suficiente, de que sempre falha, de que não merece algo melhor. E essa narrativa começou a guiar suas decisões sem que você percebesse. O toque de Deus desmantela essas construções internas. Mas isso só acontece quando você permite, quando você para de fugir, quando você diz, mesmo com receio, Senhor, toca exatamente onde eu não tenho coragem de mexer. O processo pode ser desconfortável, pode trazer lembranças, pode exigir lágrimas que você segurou por anos, mas a dor enfrentada com Deus se transforma em libertação. A dor ignorada se transforma em prisão. Você não precisa continuar evitando partes da sua própria história. Deus já esteve presente em cada capítulo, inclusive nos que você gostaria de apagar. Quando Ele toca, Ele não revive para machucar. Ele revive para curar. E aquilo que você evitava olhar começa a perder o poder de definir quem você é. O encontro entre sua fragilidade e a presença de Cristo. Você foi ensinado, talvez sem perceber, que precisa estar forte para se aproximar de Deus. Que deve primeiro organizar seus pensamentos, controlar suas emoções, alinhar sua postura. Como se a presença de Cristo exigisse uma versão melhorada de você. Mas a verdade é outra. O encontro mais transformador não acontece quando você está no auge da força. Acontece quando você admite sua fragilidade. Existe algo poderoso quando você para de sustentar uma imagem e simplesmente diz a Jesus o que realmente está sentindo, sem discurso elaborado, sem tentativa de impressionar, apenas verdade. Cristo nunca se aproximou dos que aparentavam perfeição espiritual. Ele se aproximou dos cansados, dos sobrecarregados, dos que reconheciam suas limitações. Em Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele convida os cansados e oprimidos para irem até ele, prometendo descanso. Descanso não é apenas físico, é alívio interno, é suspensão do peso que você carrega sozinho. Talvez você tenha passado tempo demais tentando resolver suas dores com esforço próprio, tentando manter a postura, mesmo quando por dentro estava desmoronando. Tentando provar para si mesmo que consegue dar conta. Mas a presença de Cristo não entra na sua vida para reforçar sua autossuficiência. Ela entra para substituir o peso pela graça. Fragilidade não é fracasso. Fragilidade reconhecida é porta aberta para a intervenção divina. Quando você aceita que não controla tudo, que não entende tudo, que não consegue sustentar tudo, algo se ajusta dentro de você. Você deixa de lutar contra a sua própria limitação e começa a descansar na soberania de Deus. O encontro entre sua fragilidade e a presença de Cristo
É o momento em que você para de fingir força. É o momento em que você admite que precisa de direção, precisa de consolo, precisa de restauração real, e é nesse ponto que a transformação começa. Não quando você se mostra forte diante de Deus, mas quando se mostra verdadeiro. A presença de Cristo não se manifesta para esmagar sua fraqueza. Ela se manifesta para fortalecê-lo exatamente ali, para sustentar o que você não consegue, para alinhar o que está desalinhado, para restaurar o que está ferido. Você não precisa esperar se sentir pronto, não precisa atingir um padrão ideal, precisa apenas se aproximar como está, porque quando a fragilidade encontra a presença de Cristo, o coração deixa de lutar sozinho e começa a ser sustentado por algo maior. A oração que não é repetição, mas entrega real. Talvez você tenha aprendido a orar repetindo frases corretas, palavras organizadas, expressões que soam espirituais. Você sabe o que dizer, sabe como começar, sabe como terminar, mas, em muitos momentos, percebe que sua boca fala enquanto o coração permanece distante. A oração verdadeira não nasce da performance, nasce da entrega. Existe uma diferença profunda entre falar com Deus e se colocar diante dele. Falar pode ser automático. Colocar-se exige vulnerabilidade, exige silêncio interno, exige coragem para permitir que a presença divina alcance lugares que você normalmente protege. Quando Jesus ensinou sobre oração em Mateus, capítulo 6, versículos 6 a 8, ele orientou a entrar no quarto, fechar a porta e falar com o Pai, que vê em secreto. Ele também alertou para não usar repetições vazias, como se a quantidade de palavras garantisse resposta. Isso revela que oração não é fórmula, é relacionamento. Talvez você esteja esperando sentir algo extraordinário antes de se entregar de verdade. Mas a entrega começa antes da emoção. Começa com decisão, com intenção, com honestidade. Orar não é convencer Deus a agir, é alinhar seu coração à ação que ele já deseja realizar. Quando você ora apenas repetindo o que sempre disse, permanece na superfície. Mas quando você ora dizendo exatamente o que está sentindo, mesmo que sejam palavras simples, algo muda. A resistência cai, a máscara cai, o controle começa a enfraquecer. Talvez você precise hoje abandonar a oração perfeita e escolher a oração sincera. Dizer o que realmente está pesado. Confessar o medo, admitir a insegurança. Reconhecer a dependência. Entrega real não significa desistir da vida. Significa desistir de carregar sozinho o que você nunca foi chamado para sustentar. Quando você entrega de verdade, não tenta mais negociar com Deus. Não tenta mais prometer mudanças futuras como moeda de troca. Você simplesmente se coloca diante dele e diz que precisa da luz, precisa da direção, precisa da restauração. E é nesse ponto que a oração deixa de ser discurso e se torna encontro. Porque Deus não responde apenas às palavras, ele responde ao coração aberto. E quando o coração se abre sem reservas, a presença divina começa a agir de maneira profunda, silenciosa e transformadora, deixando a luz entrar sem negociar controle. Existe uma parte de você que ainda quer controlar o processo. Você quer que Deus restaure seu coração, mas do seu jeito, no seu tempo, sem mexer em áreas que você considera sensíveis demais. Você quer a luz, mas quer decidir até onde ela pode ir. Esse é um conflito silencioso. Você ora pedindo mudança, mas internamente estabelece limites. Senhor, transforma isso, mas não toque naquilo. Ilumina essa área, mas não mexa naquela memória. Cura essa dor, mas não me faça enfrentar aquela conversa. Controle dá uma sensação falsa de segurança. Faz você acreditar que, mantendo as rédeas apertadas, evita novos danos. Só que o controle também impede profundidade. Ele limita o alcance da luz. Quando você tenta administrar o que Deus pode ou não tocar, está dizendo, ainda que sem perceber, que confia mais na sua estratégia de proteção do que na ação divina. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6, está escrito para confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento, reconhecendo-o em todos os caminhos para que ele endireite as veredas. Todo o coração não significa parcialmente entregue, significa sem reservas. Deixar a luz entrar sem negociar controle é admitir que você não enxerga tudo com clareza. É reconhecer que sua perspectiva é limitada, é aceitar que Deus vê o que você ainda não compreende. Talvez você tenha tentado consertar partes do seu interior por conta própria. Ajustou comportamentos, mudou rotinas, evitou situações, mas percebe que, no fundo, algo permanece desalinhado. E isso acontece porque a raiz não foi tocada. E a raiz só é alcançada quando você libera o controle. Confiar não é passividade, é posicionamento. É dizer, Senhor, eu não entendo completamente o que está acontecendo, mas escolho permitir que a tua luz vá até onde for necessário. Quando você faz isso, algo interno relaxa, a tensão diminui,
A luta constante para manter tudo sob domínio perde força. Você deixa de viver em estado de defesa e começa a viver em estado de confiança. A luz divina não vem para destruir você. Vem para alinhar, para organizar, para restaurar aquilo que você tentou administrar sozinho. Enquanto houver negociação, haverá limite. Quando houver entrega total, haverá transformação profunda. E talvez o passo que falta para sua restauração não seja mais esforço, mas menos controle. A cura que acontece em camadas, não em um instante. Você pode ter esperado que a restauração viesse como um momento explosivo, uma oração intensa, uma experiência marcante, uma sensação imediata de que tudo mudou de uma vez. E às vezes Deus realmente age assim, mas na maioria das vezes a cura acontece em camadas. Isso exige maturidade espiritual para compreender. Você não se feriu em um único segundo. Foram episódios acumulados, palavras repetidas, decisões sucessivas, decepções ao longo do tempo. Por isso, a restauração também respeita processos. Ela vai alcançando áreas gradualmente, trazendo entendimento, depois alinhamento, depois fortalecimento. Talvez você já tenha sentido que algo melhorou dentro de você, mas ainda não está completamente resolvido. Isso não significa que Deus não está agindo, significa que Ele está trabalhando em profundidade. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, está escrito que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Isso revela que a restauração não é um evento isolado. É uma obra contínua. Cada camada removida expõe outra área que precisa de luz. Cada entendimento novo abre espaço para outra transformação. E isso não é retrocesso, é refinamento. O problema surge quando você se cobra resultados imediatos, quando pensa que, se ainda sente fragilidade, então nada mudou. Mas mudança verdadeira nem sempre é barulhenta. Às vezes é silenciosa, quase imperceptível, mas profunda. Você começa a reagir diferente, começa a pensar com mais clareza, começa a não se deixar dominar por emoções que antes controlavam você. Isso é cura acontecendo. A luz divina não apenas toca a superfície emocional. Ela reorganiza estruturas internas, ajusta crenças, renova perspectivas, fortalece identidade. Talvez hoje você ainda não sinta que tudo foi restaurado. E isso é normal. A jornada com Deus não é corrida de velocidade. É caminhada de transformação. Quando você entende que a cura acontece em camadas, para de se desesperar com o processo. Para de medir sua fé por sensações momentâneas. Começa a confiar na fidelidade de Deus, mesmo quando o avanço parece discreto. O que importa não é a velocidade, é a direção. Se a luz já começou a entrar, mesmo que lentamente, o processo está em andamento. E aquilo que hoje parece incompleto está sendo preparado para se tornar inteiro. O perdão que liberta primeiro quem perdoa. Existe uma prisão silenciosa que muitos carregam sem perceber. Ela não tem grades visíveis, mas prende o coração com força. É o ressentimento acumulado. É a mágoa não resolvida. É a lembrança constante de algo que feriu profundamente. Talvez alguém tenha ultrapassado seus limites. Talvez tenha sido injustiçado. Talvez tenha confiado e foi traído. E desde então você decidiu que não permitiria mais que aquilo se repetisse. O problema é que, junto com a proteção, veio o peso. Você pode até dizer que já superou, mas quando o assunto surge, algo dentro de você reage. A emoção ainda está ali. O desconforto ainda existe. Isso revela que a ferida não foi totalmente tratada. Perdoar não significa fingir que não aconteceu. Não significa minimizar o que foi feito. Significa decidir que aquilo não continuará governando sua paz. Em Mateus, capítulo 6, versículo 14, está escrito que, se perdoarmos os que nos ofendem, também seremos perdoados. Isso não é uma ameaça espiritual. É um princípio de liberdade. O coração que perdoa se alinha com a graça que recebe. Quando você mantém ressentimento, permanece conectado ao episódio que machucou você. A pessoa pode ter seguido em frente, mas você continua carregando o impacto. O perdão rompe essa ligação invisível. Talvez você tenha medo de que, ao perdoar, estará validando o erro. Mas perdoar é confiar a justiça a Deus. É retirar das suas mãos o peso de resolver algo que não cabe mais a você. Perdão não é sentimento imediato. É decisão consciente. É dizer, mesmo que ainda doa, que você não quer continuar alimentando aquela lembrança com amargura. Quando o perdão acontece, algo dentro de você se reorganiza. A tensão diminui. A mente clareia. O coração se torna mais leve. Não porque o passado foi apagado, mas porque deixou de ter autoridade sobre seu presente. Você também pode precisar se perdoar. Talvez o erro tenha sido seu. Talvez a culpa esteja direcionada para dentro e você se cobra, revive mentalmente, se julga com dureza. Mas se Deus já liberou perdão sobre você, por que continuar se condenando? O perdão que liberta primeiro quem perdoa é a chave para que a luz divina avance mais profundamente.
Onde há mágoa retida, a luz encontra resistência. Onde há perdão, a luz encontra espaço. Se você deseja restaurar seu coração por completo, não ignore essa etapa. A liberdade começa quando você decide não carregar mais o que já deveria ter sido entregue a Deus. Amanhã como marco de um novo começo espiritual. Existe algo espiritual nas manhãs que muitas vezes passa despercebido. Quando o dia começa, existe uma sensação de possibilidade. Antes das exigências, antes das notícias, antes das pressões, há um espaço limpo, um intervalo onde tudo ainda pode ser direcionado. Você pode ter acordado carregando o peso de ontem, pensamentos que vieram da noite, preocupações que ainda não foram resolvidas. Mas amanhã não é apenas continuidade, ela pode ser decisão. Em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 a 23, está escrito que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso significa que o dia não começa com a cobrança do passado, começa com oportunidade. Talvez você tenha passado tempo demais acreditando que sua história está presa ao que aconteceu antes, que suas falhas definem seu limite, que seus erros diminuíram seu valor. Mas cada manhã é uma declaração silenciosa de que Deus ainda não terminou o que começou em você. Quando você entende isso, o amanhecer deixa de ser apenas rotina e se torna posicionamento espiritual. Hoje pode ser o dia em que você decide não repetir padrões antigos. Pode ser o dia em que você escolhe reagir diferente. Pode ser o dia em que permite que a luz divina guie suas escolhas desde as primeiras horas. A restauração do coração não precisa esperar uma grande virada externa. Ela começa na decisão interna de alinhar o dia à presença de Deus. Talvez você não controle o que acontecerá nas próximas horas. Não controle as respostas das pessoas. Não controle circunstâncias inesperadas. Mas você pode escolher com que espírito caminhará. Se a luz já começou a tocar seu interior, esta manhã pode marcar um antes e um depois. Não porque tudo ao redor mudou, mas porque algo dentro de você foi reorganizado. Cada novo dia é um convite para sair do ciclo automático e entrar em propósito consciente. É a chance de não permitir que o que aconteceu ontem determine sua postura hoje. A presença divina não está limitada a momentos intensos de oração. Ela se manifesta na maneira como você encara o começo do dia, com esperança ou com medo, com confiança ou com resistência. Se você decidir que esta manhã é um marco, ela se tornará. Caminhando durante o dia com a luz dentro de você. O momento de oração pode terminar, mas a presença não termina com ele. A restauração que começou agora não foi feita para ficar restrita a alguns minutos de reflexão. Ela foi feita para acompanhar você ao longo do dia. Talvez você já tenha vivido isso antes, um momento forte com Deus pela manhã. Mas, ao longo das horas, as pressões voltaram, as preocupações reapareceram, as emoções oscilaram, e parecia que aquela paz inicial tinha desaparecido. Mas a luz divina não depende de ambiente favorável. Ela depende de consciência. Caminhar com a luz dentro de você significa lembrar, no meio da rotina, do que foi alinhado agora. Significa interromper pensamentos negativos antes que dominem. Significa escolher respostas mais equilibradas quando surgirem conflitos. Significa agir com clareza quando antes você reagiria com impulso. Em Salmos capítulo 119, versículo 105 está escrito que a palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Observe algo importante. A lâmpada não ilumina quilômetros à frente. Ela ilumina o próximo passo. Isso revela que Deus guia o processo passo a passo. Você não precisa saber como será o final do dia. Precisa apenas caminhar consciente de que a luz está ativa dentro de você. Talvez surjam situações que antes ativariam insegurança. Talvez alguém diga algo que antes mexeria profundamente com suas emoções. A diferença agora não está na ausência de desafios, mas na presença interna que sustenta você. Caminhar com a luz dentro de você é lembrar que não está reagindo sozinho. Não está decidindo sozinho. Não está enfrentando sozinho. A restauração do coração começa internamente, mas se manifesta externamente. Ela muda sua postura, sua forma de ouvir, sua maneira de falar, sua capacidade de escolher. Você pode sentir que ainda está em processo. Está mesmo. Mas processo não significa fragilidade permanente. Significa transformação em andamento. Ao longo do dia, haverá momentos em que você precisará conscientemente se reconectar, respirar, lembrar da verdade que foi estabelecida, declarar internamente que a luz não saiu. Porque a presença de Deus não se limita a ambientes silenciosos. Ela acompanha você no trânsito, no trabalho, nas conversas, nas decisões difíceis. Se você escolher permanecer consciente disso, o que começou como oração se tornará estilo de vida. Hoje, seu coração não termina como começou. Você iniciou este momento talvez com peso, talvez com confusão, talvez com um cansaço que nem sabia explicar. Mas algo foi tocado, algo foi exposto, algo foi alinhado. A restauração nem sempre faz barulho.
Muitas vezes ela acontece em silêncio, enquanto a luz reorganiza aquilo que estava desordenado por dentro. Talvez você ainda não consiga medir completamente o que mudou. Talvez não sinta uma explosão emocional. Mas perceba com atenção. Sua perspectiva já não é a mesma. Seu entendimento já foi ampliado. Sua consciência já foi despertada. Quando a luz entra, ela não pede permissão para sair. Ela estabelece um novo padrão interno. Você reconheceu dores que estavam escondidas. Admitiu cansaço sem culpa. Permitiu que áreas fechadas fossem abertas. Entregou o controle. Considerou o perdão. Aceitou que a cura acontece em camadas. Isso não é pequeno. Isso é transformação real. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Isso não significa que a memória desaparece. Significa que a identidade é renovada. Hoje seu coração não termina como começou porque você decidiu não fugir da luz. Decidiu não manter tudo escondido. Decidiu permitir que a presença divina tocasse áreas que antes eram intocáveis. A partir de agora, haverá escolhas. Escolhas que confirmarão o que foi iniciado. Escolhas que reforçarão a restauração. Não será automático, será consciente. Mas você não está sozinho nesse caminho. A luz que começou a agir continuará sustentando você. O processo que foi ativado continuará sendo desenvolvido. A presença que tocou seu interior continuará guiando seus passos. Hoje não foi apenas mais um momento espiritual, foi um marco interno. E se você permitir que essa luz permaneça, não apenas este dia, mas os próximos capítulos da sua vida serão conduzidos por uma consciência renovada.